Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos aqui reunidos na Igreja Santuário do Espírito Santo nesta manhã de domingo. Chegamos ao momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se Dia das Mães. Dia das Mães. Hoje é o Dia das Mães. Hoje se comemora em todo o mundo, todos os países, o Dia das Mães. Uma data internacional. E nós temos que citar as nossas mães que já partiram, já faleceram, que estão na graça do Senhor, as mães que estão aqui hoje, cuidando dos seus filhos e até mesmo dos seus netos. Um dia muito especial, onde nós não podemos deixar passar, porque todos nós nascemos de uma mãe, até mesmo a mãe nasceu de uma mãe. É assim que foi feita a criação do mundo. Deus fez Adão e da costela de Adão criou a esposa Eva, a companheira. No passado, ela se tornou mãe. E de lá tantas mães que eram, inclusive Maria. Vamos ler a palavra de Deus. Livro de Provérbios, capítulo 31, de versículo 29 e 30. Livro do sábio. A palavra diz assim: são muitas as mulheres de valor, mas tu ultrapassaste a todas. A mulher que teme ao Senhor, essa sim merece elogios. O rei, que era sábio e que teve essa passagem no livro de Provérbios, ele estava falando da mãe dele. E ele dizia que a mãe dele tinha muito valor. São muitas as mulheres, ele diz, de valor. Mas tu, minha mãe, ultrapassaste a todas. E ele diz: a mulher que teme o Senhor, essa sim merece elogios. Aquela que teme a Deus, essa sim. Aquela que ama a Deus, essa sim é de muito valor e merece elogios. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, de versículo 26 a 38, que será um resumo, o apóstolo Lucas escreve sobre Maria, a mãe de Jesus, no tempo carnal. No tempo carnal. A jovem do povo de Israel, escolhida para ser mãe, naquele tempo, de Jesus, o Filho de Deus. E a palavra diz assim: quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Conceberás e darás à luz um filho, ele porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai.
reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Maria disse: eis que a serva do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Amém. Irmãos queridos, por que não podemos deixar de passar nesse Dia das Mães e não falar de Maria? Porque Maria, sendo ela da tribo de Israel, do povo santo de Deus, ela foi escolhida pelo próprio Senhor Jesus, pelo Pai, Deus Todo-Poderoso, e pelo próprio Filho, Jesus, lá no céu. Maria foi escolhida e ela tinha que ser uma jovem e tinha que ser virgem. Tinha que ser virgem. Mas ela estava prometida em casamento a José. E logo depois se tornou esposo de Maria. Houve casamento. Mas antes de José casar com Maria e de ter relações com Maria, ela ficou grávida pelo poder do Espírito Santo de Deus, que foi anunciado pelo anjo Gabriel. E o anjo, quando chegou próximo a Maria, ele disse: alegre-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Alegre-se, cheia de graça, você é agraciada por Deus, você é agraciada pelo próprio Jesus. O Senhor está contigo, Maria. Jovem Maria, talvez uns 12 anos. E o anjo disse: conceberás e darás um filho, Maria, e lhe porás o nome de Jesus. Jesus, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Jesus, ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria, diz o anjo: Maria, o Espírito Santo descerá sobre ti, Maria, e o poder do Altíssimo, do Deus Pai Altíssimo, te cobrirá com sua sombra. E você ficará grávida, Maria. Você dará à luz a Jesus, o Filho do Altíssimo. E Maria, ela foi tão obediente a Deus, a palavra. E ela disse: eis aqui a serva do Senhor, pode me usar, estou aqui. Eis aqui a serva do Senhor, eu sou uma menina ainda, mas usa-me, Senhor. Eis-me aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Pode me usar, que o Espírito Santo desça sobre mim e que eu fique grávida do Filho do Altíssimo, e eu vou cuidar dele. Ele vai crescer, eu vou cuidar dele como mãe. E assim Maria foi uma excelente mãe, obediente a Deus, temor a Deus, aceitando ser grávida pelo poder do Espírito Santo, sem ter casado com José, sem ter relação com José. Ser um exemplo de mãe para todas as mães do mundo e para nós. Ela cuidou de Jesus, Jesus cresceu,
E ela caminhou com Jesus onde Jesus foi. Até a hora da crucificação e até depois da ressurreição. Maria sempre esteve presente de Jesus, como mãe verdadeira, como mãe digna de ser mãe. Como diz o sábio, são muitas as mulheres de valor, mas tu ultrapassaste a todas. Tu és exemplo. Tu és exemplo. A mulher que tem o Senhor, essa sim merece elogio. Maria merece elogio. Não ser idolatrada, mas merece elogio. Ela nunca pode ser esquecida. De geração em geração ela tem que ser sempre lembrada, mas nunca idolatrada, pois ela serviu a Deus, ela serviu ao Senhor, e hoje ela está na presença de Deus. Maria é um belo exemplo, e um belo exemplo é cada mãe que cuida dos seus filhos com maior amor, com maior carinho, e que vive uma vida na presença de Deus. Essa sim também merece elogio. Por isso, queridos irmãos, principalmente queridas irmãs que são avós, que são mães, que já geraram, a vocês todas, um feliz Dia das Mães. Sigam o exemplo de uma boa mãe temente a Deus, de uma boa mãe obediente à vontade de Deus, como Maria foi. Amém.